No coração da Amazônia Ocidental, especificamente no estado do Acre, o desmatamento para a criação de gado revelou algo que a floresta escondeu por milênios. Onde antes havia apenas árvores gigantes, o solo nu agora exibe cicatrizes perfeitas, quadrados, círculos, octógonos e hexágonos de proporções colossais, cavados na terra com uma precisão matemática assustadora. São os geoglifos, as linhas de Nazca brasileiras. A descoberta começou timidamente na década de 70, mas explodiu nos anos 2000 com a popularização do Google Earth. Imagens de satélite mostraram que não eram casos isolados. Existem mais de 500 dessas estruturas geométricas espalhadas por uma área de 13 mil quilômetros entre o Brasil e a Bolívia. A escala da obra sugere uma civilização vasta, organizada e obcecada por geometria sagrada. O que choca os arqueólogos é a engenharia por trás dessas formas. Elas não são construídas para cima, como pirâmides, mas escavadas para baixo. São valetas profundas, com até 4 metros de profundidade e 11 metros de largura, formando desenhos que podem chegar a 300 metros de diâmetro. A terra retirada das valetas era usada para criar muretas baixas ao redor, destacando o desenho no solo plano. A primeira teoria era de que seriam trincheiras de defesa ou fortificações de aldeias, mas a arqueologia moderna derrubou essa ideia rapidamente. A terra escavada foi jogada para fora, não para dentro, o que não oferece vantagem defensiva. Além disso, as valetas são interrompidas por pontes de terra que funcionam como portais de entrada, tornando a estrutura inútil contra invasores. Se não eram fortes, seriam cidades? A resposta é ainda mais misteriosa: não. As escavações dentro dos geóglifos encontraram pouquíssimo lixo doméstico, quase nenhuma cerâmica quebrada, restos de comida ou carvão de fogueiras de cozinha. Isso prova que ninguém morava dentro dos círculos. A área interna era mantida limpa, sagrada e vazia, reservada para algo muito mais importante que a vida cotidiana. A conclusão atual é que os geoglifos eram grandes centros cerimoniais a céu aberto, templos geométricos onde multidões se reuniam para rituais religiosos, festivais ou observações astronômicas. A ausência de lixo sugere que o local era tabu, pisado apenas em momentos especiais, talvez sob o efeito de plantas de poder como a ayahuasca para se conectar com os deuses geométricos. A precisão dos ângulos retos e das curvas perfeitas indica que os construtores, apelidados de geômetras da floresta, possuíam conhecimentos avançados de topografia e matemática. Sem teodolitos ou lasers, eles usavam cordas e estacas para traçar formas perfeitas em escala gigantesca, removendo milhares de toneladas de terra sem a ajuda de animais de carga ou ferramentas de metal. A datação por radiocarbono coloca a construção dessas estruturas entre 2.000 e 650 anos atrás. Isso significa que enquanto Roma caía e a Idade Média acontecia na Europa, o Acre era um canteiro de obras de uma civilização florescente que moldava a paisagem amazônica ao seu bel prazer. Eles não eram tribos isoladas. Eram uma sociedade complexa, com hierarquia capaz de mobilizar exércitos de trabalhadores. Um detalhe fascinante é a gestão da paisagem. Análises de pólen e fitólitos mostram que a floresta ao redor dos geóglifos não era virgem. Ela foi queimada e substituída intencionalmente por palmeiras úteis e árvores frutíferas. Os geóglifos eram ilhas de geometria cercadas por um pomar manejado, criando um contraste visual que devia ser impressionante visto do alto. A comparação com Stonehenge na Inglaterra é inevitável. Ambos são estruturas de terra e pedra circulares, henges, construídas para rituais solares ou funerários. É como se a humanidade, em diferentes continentes e épocas, tivesse uma necessidade intrínseca de impor ordem e formas perfeitas ao caos da natureza para se sentir mais próxima do divino.
A localização dos geóglifos também desafia a lógica de sobrevivência. Muitos estão situados em platôs altos, longe dos grandes rios que garantem água e transporte na Amazônia. Isso reforça a tese cerimonial. Eles escolhiam o local pela visibilidade e pela posição estratégica no terreno, não pela conveniência doméstica. A água tinha que ser carregada morro acima. Recentemente, a tecnologia LIDAR, laser que penetra a copa das árvores, revelou que o que vemos nos pastos desmatados é apenas a ponta do iceberg. Debaixo da floresta ainda preservada, existem centenas, talvez milhares de outros geoglifos, conectados por uma rede de estradas retas que ligavam esses centros cerimoniais uns aos outros, formando uma malha viária sagrada. A conexão com a arte indígena moderna é palpável. Os padrões geométricos encontrados na cerâmica e na pintura corporal dos povos da família linguística Pano e Aruac, que habitam a região hoje, lembram muito o layout dos geóglifos. É provável que os construtores sejam os ancestrais diretos dessas tribos e que o conhecimento arquitetônico tenha se transformado em arte gráfica. O mistério do abandono é outro ponto crucial. A construção dos geóglifos parou abruptamente por volta do ano 1400 d.C., pouco antes da chegada dos europeus. Não há sinais de guerra ou cataclismo. Pode ter sido uma mudança ideológica, religiosa ou climática que fez com que a sociedade parasse de cavar a terra e abandonasse seus templos gigantes para a floresta engolir. Para os teóricos dos antigos astronautas, a visibilidade aérea dos geóglifos é a chave. Por que desenhar formas que só podem ser apreciadas em sua totalidade a 300 metros de altura? Eles sugerem que os desenhos eram sinalizadores ou pistas de pouso para deuses que vinham do céu, ou mapas estelares espelhados na Terra para guiar as naves. A arqueologia acadêmica rechaça os alienígenas, mas admite que a visão do céu era importante. Talvez a intenção fosse ser visto pelos deuses celestiais da mitologia indígena. Ou talvez as almas dos xamãs, em voo astral, usassem as formas geométricas como portais para navegar entre os mundos espirituais. O impacto visual de entrar em um geóglifo hoje é avassalador. As paredes de terra, embora erodidas, ainda impõem respeito. O silêncio no centro do círculo é pesado. Você sente que está pisando em um lugar que foi carregado de energia humana e intenção espiritual por séculos. É uma arquitetura de espaço negativo que manipula a percepção de quem está dentro. A descoberta dos geoglifos forçou a reescrita dos livros de história. A ideia de que a Amazônia era um vazio demográfico ou um paraíso intocado antes de 1500 caiu por terra. A região era densamente povoada, urbanizada à sua maneira e profundamente alterada pela mão humana. O mito do bom selvagem, em harmonia passiva com a natureza, foi substituído pelo engenheiro florestal. Infelizmente, a mesma atividade que revelou os geoglifos agora os ameaça. O gado pisoteia as bordas das valetas e a mecanização da agricultura apaga os relevos mais sutis. A Unesco colocou o sítio na lista provisória de patrimônio mundial, mas a proteção efetiva em áreas remotas de fazendas privadas é um pesadelo logístico e político. Alguns geóglifos possuem formas compostas, um quadrado dentro de um círculo ou círculos concêntricos. Essas mandalas de terra sugerem níveis de iniciação ou hierarquia dentro dos rituais. Talvez apenas os sacerdotes pudessem entrar no quadrado central, enquanto o povo ficava no círculo externo. A arquitetura reflete a ordem social. A quantidade de terra movida para criar essas estruturas é calculada em milhões de metros cúbicos. Isso exige uma oferta de comida estável e excedente para alimentar os trabalhadores que não estavam caçando ou plantando. Isso implica uma agricultura intensiva de milho e mandioca,
suportada talvez pela misteriosa terra preta encontrada em outras partes da bacia. Existem relatos de fazendeiros que, ao passarem o trator sobre os geóglifos para nivelar o pasto, encontraram urnas funerárias nos arredores, fora das valetas. Isso sugere que, embora não morassem dentro, eles enterravam seus mortos nas proximidades, mantendo os ancestrais perto dos centros de poder espiritual. A simetria dos geóglifos do Acre é tão perfeita que alguns pesquisadores usaram sobreposição digital para compará-la com a geometria fractal moderna. A semelhança é perturbadora. Como eles alcançaram tal perfeição sem compassos ou conhecimento formal de geometria euclidiana? É o triunfo da matemática intuitiva humana. A seca recente na Amazônia ajudou a revelar ainda mais estruturas. Com a vegetação rasteira morrendo, os contornos das valetas ficam mais visíveis. É uma corrida contra o tempo. Documentar tudo antes que a erosão e o agronegócio apaguem a maior prova de civilização antiga na floresta tropical. A hipótese de que os geóglifos funcionavam como reservatórios de água foi descartada, mas alguns acreditam que poderiam ter funções na piscicultura ou manejo de tartarugas em épocas de cheia, embora a maioria esteja em terreno seco. A função puramente ritualística continua sendo a mais aceita e a mais difícil de provar. A conexão com os Incas também é explorada. O Acre está relativamente próximo aos Andes. Alguns artefatos de pedra encontrados na região sugerem comércio com o Império Serrano. Seriam os geóglifos uma tentativa amazônica de copiar a monumentalidade incaica adaptada para a terra, já que não havia pedra disponível? O mistério final é o silêncio. Não há registros escritos, nem tradição oral direta que explique "nós construímos isso para tal fim". Os geóglifos são órfãos da história, testemunhas mudas de uma era de ouro amazônica que foi varrida pelas doenças trazidas pelos europeus antes mesmo de ser contatada. Hoje, ao voar de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, se você olhar pela janela do avião, verá as marcas. Elas estão lá, desafiando nossa arrogância moderna, quadrados perfeitos no meio do nada. A prova de que o Brasil antigo era muito mais grandioso, complexo e misterioso do que jamais imaginamos. No fim, os geóglifos do Acre nos ensinam humildade. Achávamos que estávamos desbravando uma terra selvagem, mas estamos apenas andando sobre as ruínas de gigantes que domaram a floresta 1000 anos antes de nós. Eles desenharam na terra para falar com o céu, e agora nós finalmente estamos ouvindo.